Fala galera, beleza? Mais uma etapa do Giro de Itália e hoje uma etapa assim muito legal. Por quê? Porque a etapa chegou, né, no mítico Monte Zoncolan. Para quem não conhece, o Monte Zoncolan é considerado uma das subidas mais duras de todas as subidas de grandes voltas. E nesse giro os caras subiram pela parte considerada mais fácil. Fácil por quê? Porque na parte de baixo, no começo da subida, a gente tinha a maior parte com inclinações de 8, 10%, e só vai ficar mais duro lá no final mesmo, que a gente vai ter os 3 últimos quilômetros com um pico até de 27%, que é a última parte que assim era uma coisa insana. Inclusive a gente viu alguns ciclistas, né? Isso aí não eram os caras do grupeto lá atrás não. Alguns ciclistas fazendo cobrinha para subir porque o negócio era insano, era absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho da etapa. Saía de Cittadella e até o topo do Monte Zoncolan, 205 km, como eu disse, pela parte mais fácil. E a gente tem uma outra face, mas essa face eles não fizeram esse ano. E aí, uma coisa que foi bem legal, né? A gente teve uma fuga saindo e nessa fuga o cara que ganhou foi o Lorenzo Fortunato, da Eolo Cometa. Inclusive, eu estava assistindo a etapa e recebi uma notificação do Instagram que o Alberto Contador tinha entrado ao vivo no Instagram e ele chorou, se emocionou. E o mais interessante é que ele prometeu que se algum atleta da equipe dele ganhasse uma etapa, ele ia fazer o pedal de Madrid até Milão. São 1.600 quilômetros. Será que ele vai cumprir essa promessa? Quando ele vai cumprir essa promessa? Será que ele vai fazer isso aí na chegada em Milão, dia 30 de maio? Vamos ver. Bom, e aí a fuga, a gente tinha 2 caras que eram os figurões ali da fuga, né? A gente tinha o George Bennett, que tinha um gregário que era o Eduardo Alfini, que ontem foi segundo lugar na etapa. Se matou, puxou o tempo inteiro para a fuga conseguir vencer, para o pelotão não pegar. E o outro, a outra dupla ali era da Trek Segafredo, que era o Jacopo Mosca fazendo o mesmo tipo de serviço para o Bauke Mollema. E esses 2 caras eram os mais assim, mas nenhum dos 2 conseguiu. Acho que eles ficaram esperando e quem atacou foi o cara que foi o segundo colocado. Que aliás, cara, eu fiquei impressionado do cara fazer segundo lugar, porque ele não é um cara magrinho, não tem um físico de escalador, que é o Jan Tratnik, já ganhou uma etapa do Giro de Itália, mas você vê que é um cara assim, forte, até gordinho. E o cara atacou, e o Lorenzo Fortunato, depois de um tempo, foi lá, conseguiu pegar ele, eles foram revezando, e aí, no final, nos últimos 3 km, o Fortunato atacou e abriu, mas não abriu muito, e o Tratnik chegou só a 26 segundos dele, bem próximo. E o Alessandro Covi, que foi segundo naquela etapa alguns dias atrás, foi o terceiro colocado. E aí já veio o grupo da Maglia Rosa. Mas da Maglia Rosa vamos falar um pouquinho o que aconteceu. Na primeira montanha do dia, a gente já teve um split no pelotão. E quem que fez isso foi a Astana. Então a gente teve o grupo da Astana ali, com o Luiz Leon Sanches, campeão espanhol, puxando e levando o Alexander Vlasov. E quem conseguiu passar com eles foi o Egan Bernal e um gregário da Ineos Grenadiers. E aí você tinha entre uma montanha e outra uma parte ali de descida, depois uma parte de plano, e as equipes tiveram que fazer força para pegar, e aí conseguiram pegar esse pelotão, e esse grupo da Maglia Rosa ele foi se espatifando na subida do Zoncolan. A subida do Zoncolan começou com a Ineos colocando o seu passo ali, aquele trabalho clássico da Ineos, o Gianni Moscon. Depois os outros foram chegando, e aí, na hora que faltavam 3 km, na hora que o negócio ia ficar feio, já tinha sobrado muita gente, o Nibali já tinha sobrado lá no pé, a gente já vê que ele não está lutando pela classificação geral, o Evenepoel já tinha sobrado. Quem que ataca
O Simon Yates, cara. O Simon Yates atacou, e atacou assim. Não é um ataque, é uma aceleração. Só que o único que foi na roda dele foi o Egan Bernal. E o Simon Yates subindo de uma maneira assim, bem... com uma postura bem legal, em pé. E o Egan Bernal na roda, beleza. Foram pegando os caras que tinham sobrado da fuga. Só que faltando 500 metros para a chegada, o Egan Bernal levantou, deu e largou o Yates, cara. Então o Egan Bernal está se mostrando muito, 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 muito forte. O Yates chegou alguns segundos só atrás do Bernal, né? O Bernal foi o quarto colocado na etapa, o Yates chegou um pouquinho depois, perdeu alguns segundos para o Bernal, mas ele sobe de quinto para segundo colocado na classificação geral. E aí a gente tem muita etapa de montanha pela frente. Se hoje a gente teve isso, segunda-feira a gente tem uma etapa com 5.700 metros de acumulado. E aí, mais e mais e mais etapas. Você tem um dia de descanso na terça, quarta-feira mais uma etapa dura com chegada ao alto. E depois desse dia de descanso, a gente tem mais 2 etapas antes do contrarrelógio final, muito duras com chegada ao alto também. Então, o Egan Bernal tá com o giro ganho. Ele mesmo falou, não, eu tenho uma vantagem legal, eu tenho que manter isso, mas o giro não tá ganho. Pode acontecer muita coisa ainda. Ele tá se mostrando o cara mais forte? Sim. E o Simon Yates? Eu acho que ele perdeu um pouquinho o timing. Eu entendo que ele tá fazendo isso porque ele teve um problema há alguns anos, ele estava liderando e teve um dia ruim e perdeu muito tempo, mas ele poderia ter seguido alguns ataques do Bernal e não ter perdido tanto tempo para o Bernal nas etapas 4, 6 e as outras etapas que tivemos aí, né? Então pode ser que ele tenha se guardado, pode ser que essa estratégia dele dê certo. Se ele almeja só um pódio, tudo bem, ele já está no pódio, ele já está em segundo, mas se ele almeja ganhar o giro, vamos ver, né? Então vamos ver como é que ficou a classificação da etapa. Como eu falei, Lorenzo Fortunato da Eolo Cometa, o Jan Tratnik da Team Bahrain Victorious, o Alessandro Covi da UAE Emirates, Egan Bernal, Bauke Mollema fez 5º lugar, Simon Yates 6º lugar. Ó, a diferença do Bernal para o Yates foi 11 segundos. George Bennett 7º lugar, Daniel Felipe Martinez, gregário do Bernal, conseguiu chegar ainda em 9º lugar, e o Damiano Caruso, que conseguiu defender a sua, continua em 3º lugar. Então o Vlasov perdeu o 2º lugar e o Damiano Caruso continua com a sua classificação em 3º lugar. Como que ficou a geral depois da etapa? Primeiro, Egan Bernal. Segundo, Simon Yates a 1 minuto e 33 segundos. Terceiro, Damiano Caruso a 1 minuto e 51 segundos. Alexander Vlasov a 1,57. Hugh John Cart a 2,11. Emmanuel Buchmann a 2,36. Giulio Ciccone a 3,3. E Renko Evenepoel a 3,52. Daniel Martinez a 3,54. E Romain Bardet a 4,31. Então vamos ver, segunda-feira, amanhã é uma etapa é um circuito que vai ser, não tem muitas subidas, provavelmente vai ser uma fuga que vai ganhar, né? E segunda-feira a etapa rainha, que promete dar uma mudada nessa classificação geral de novo. Talvez não mude o Maglerosa, mas pode mudar a classificação geral. As camisas continuam iguais, então a gente tem o Egan Bernal com a maglia rosa e a maglia bianca, o Geoffrey Bouchard ainda está com a maglia azura e o Peter Sagan ainda com a maglia Ciclamino. Então vamos ver as próximas etapas como vão ser, e a próxima etapa dura de montanha na segunda-feira, e o mais importante, antes de um dia de descanso, então os caras não vão ter dó de atacar não. Beleza, galera? Então é isso aí, mais um dia de cobertura do Giro de Itália aqui no canal. Valeu, até!